André, estamos aqui sempre atualizando o nosso público das notícias mais relevantes do cenário geopolítico mundial. E neste programa vamos começar falando do sinal verde dado pelos líderes europeus, tanto Olaf Scholz, que aparece nas imagens aí com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, como também de Emmanuel Macron, presidente da França, que aparece nas imagens para vocês. Eles dois, assim como os Estados Unidos, deram sinal verde para que a Ucrânia utilize armamentos fornecidos por esses três países no contexto da guerra contra a Rússia, contra alvos militares na Rússia. Eu trago aqui uma aspa bem interessante do presidente Emmanuel Macron. Ele disse o seguinte recentemente em um evento com a presença do Olaf Scholz, que é o chanceler alemão. André, ele disse o seguinte: deveríamos permitir que neutralizassem locais militares a partir dos quais os mísseis são disparados, locais a partir dos quais a Ucrânia é atacada, mas não deveríamos permitir que atingissem outros alvos na Rússia, locais civis ou militares. André Nunes, fizemos um programa recentemente em que a gente trouxe imagens de um ataque ucraniano na região de Belgorod, na Rússia, e a gente mostrou aqui o que parecia ser um empreendimento civil, um conjunto de apartamentos na Rússia, e este conjunto de apartamentos foi alvo deste ataque, daquele ataque de forças ucranianas. Quais são os significados deste sinal verde, desta autorização, tanto da parte da Europa, da Alemanha e da França, como também dos Estados Unidos à Ucrânia? Cláudio, essas declarações das lideranças ocidentais, tanto dos Estados Unidos como da França, da Alemanha e também declarações das autoridades do Reino Unido, elas não são surpreendentes. Desde 2014, essas potências ocidentais estão cutucando a onça com a vara curta, como dizemos no dito popular. Financiaram grupos neonazistas na Ucrânia, tramaram um golpe de Estado e, há algumas décadas, desde o fim da era soviética, avançam contra as fronteiras da Rússia através da OTAN. Fazem a cooptação de países do antigo Pacto de Varsóvia, incluem esses países na OTAN, países próximos, muito próximos, ou então que fazem fronteira com a Rússia, então vão se aproximando das fronteiras russas. E o último alvo para se aproximar cada vez mais e cercar cada vez mais a Rússia era exatamente a Ucrânia. Como o governo da Ucrânia até 2014 não se submetia totalmente aos interesses de Washington e de Bruxelas, então foi necessário o golpe de Estado no processo conhecido como Euromaidan, e inclusive o apoio aos batalhões neonazistas ucranianos. Então, essa declaração de que as armas que são fornecidas desde 2014, na verdade, mas que se intensificou a partir de 2022, a partir da reação russa no leste ucraniano, essas declarações elas não são surpreendentes, porque essas armas fornecidas à Ucrânia, elas já são utilizadas no confronto contra a Rússia, e agora esses líderes pretendem escalar o conflito diante do desespero do avanço russo em Kharkiv. Nas últimas semanas, os russos conseguiram conquistar 880 quilômetros quadrados, então é muito território, os russos avançam, vão se apoderar completamente do leste ucraniano, e diante da derrota iminente, da vergonha que estão passando diante dos seus eleitores, essas lideranças agora partem para decisões desesperadas, como a permissão de que se possam utilizar as armas fornecidas pelos Estados Unidos e pela Europa, que essas armas sejam utilizadas em ataques contra o território russo. No começo do conflito, eles diziam que essas armas fornecidas poderiam ser usadas apenas para a defesa da Ucrânia, a defesa contra as forças russas em solos ucranianos. Agora, diante da derrota iminente, eles já partem para o desespero.
Vamos lembrar que as atitudes dos ucranianos também são desesperadas. Os ataques ucranianos contra território russo geralmente são contra alvos civis, não militares. Então, essas armas, agora, depois dessa liberação por parte dos Estados Unidos, da Alemanha e da França, elas não serão usadas apenas contra alvos militares. Elas, com certeza, serão usadas contra alvos civis, como você mesmo citou, Cláudio, no caso da cidade russa de Belgorod. Complexos residenciais são atacados pelos ucranianos. E não poderíamos esperar nada diferente de neonazistas e nem das potências ocidentais que apoiam esses grupos na sua guerra insana contra a Rússia, porque esta não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia ou entre Ucrânia e Rússia. É uma guerra dos Estados Unidos e seus satélites europeus sendo travada em solo ucraniano, uma guerra utilizando os ucranianos como prepostos para travar essa batalha contra a Rússia. Agora, realmente não poderíamos esperar nada diferente, eu digo aqui mais uma vez, até porque os europeus sabotaram todas as tentativas de paz durante os acordos de Minsk, onde negociavam russos, ucranianos, com a mediação de alguns países europeus, e a própria ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse, certa vez, declarou, que nunca foi interesse dos europeus cumprir os acordos de Minsk, que pretendiam apenas ganhar tempo para armar a Ucrânia. Então, Cláudio, esse é o quadro. São declarações que não surpreendem a ninguém que acompanha esse conflito desde 2014. Eu repito, esse conflito ele não se inicia em 2022. Ele se inicia em 2014 com um golpe neonazista na Ucrânia durante o movimento que ficou conhecido como Euromaidan. Cláudio Porto. André, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele fez uma declaração de que haverão consequências graves se eventualmente a Ucrânia utilizar esses armamentos. Que leitura você faz dessa declaração em um contexto que você mesmo trouxe aqui, de que neste momento há um enfraquecimento das forças ucranianas e, no caso dos russos, estariam avançando e, de repente, até mesmo garantindo a vitória? Cláudio, o próprio presidente do Conselho de Segurança russo, o ex-presidente Dmitry Medvedev, admitiu que, caso o território russo seja atacado com armas fornecidas pela OTAN e pelos Estados Unidos, eles poderão usar armas nucleares de maneira estratégica na Ucrânia, ou mesmo contra países que pretendem intervir nessa guerra. Então, é bom que as potências europeias não sigam a insanidade norte-americana. Essa insanidade norte-americana, essa paixão dos norte-americanos pela filosofia do Destino Manifesto, que prevê que eles seriam os grandes, os que teriam o direito de dirigir a humanidade, seria de bom grado que as potências europeias se afastem dessa insanidade norte-americana, porque geralmente os problemas nessa região vão acabar, como sempre, sendo destacados em solo europeu. Os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico. Então, quem vai ficar com o grande problema de uma guerra sendo travada no seu próprio território, com uma proporção que nós não podemos mensurar, é a própria Europa. A população da Alemanha, da França e dos outros países da Europa não apoia esse tipo de atitude dos seus governantes. Não é a troco de nada que todos esses governos europeus estão enfrentando crises, protestos, manifestações. Inclusive, em um país que adota uma posição mais neutra, como a Hungria, foi desencadeada neste final de semana uma enorme manifestação anti-OTAN. Essas manifestações vão acabar irradiando por toda a Europa, Cláudio, porque não é interesse da população europeia entrar em uma guerra suicida contra a Rússia. Essa é a avaliação
que podemos fazer diante do quadro colocado em relação à população. Agora, os governantes atuam como verdadeiros prepostos dos Estados Unidos, seguem toda a cartilha imposta por Washington. Vamos ver até quando os povos desses países vão aguentar servir como bucha de canhão dos Estados Unidos, como subpotências, e realmente seria uma insanidade que esses países entrassem diretamente na guerra. Agora, se analisarmos as posições da França, não podemos duvidar de que Emmanuel Macron está disposto a tudo. Já há quadros militares da Legião Francesa atuando na Ucrânia, inteligência francesa. Então, realmente, se continuarem a escalar essa guerra, a provocar a Federação Russa, provavelmente nós veremos uma guerra de proporções continentais, uma guerra mundial. Isso com essas lideranças falando que não querem escalar a guerra. É bem contraditório também esse discurso. Se André, não quisessem escalar, com certeza teriam cumprido os acordos de Minsk, Cláudio.